Então, gente, hoje a gente vai falar sobre agressividade. A agressividade nas crianças, nos adolescentes, né? Inclusive nos adultos. A agressividade, gente, é um processo natural do ser humano, né? Então, uma agressividade boa, aquela agressividade positiva, ela é super necessária na nossa sobrevivência, no nosso dia a dia. Ela se resume numa energia que nos encoraja, que nos faz buscar os nossos objetivos, né? Que nos faz enfrentar as dificuldades da vida com força, com determinação e com muita coragem. Então, a agressividade nesse contexto é a agressividade necessária para o dia a dia do ser humano, para a gente poder lidar com as nossas questões externas do meio ambiente e internas, na hora do medo, na hora de fazer algum enfrentamento que a gente está com alguma dificuldade, né? Na hora de sair de alguma situação de risco, a gente precisa dessa energia agressiva para poder dar um input para você resolver a questão que está incomodando ou que está ali te bloqueando a sua ação, no sentido de resolver alguma situação ou fato. Gente, a agressividade, aquela que incomoda, né? Ela pode aparecer por conta de um sentimento que a pessoa tenha, né? De menos-valia, um sentimento de revolta, um sentimento de não estar sendo compreendido, né? E ela não consegue expressar no meio social onde ela está, com a pessoa com ela está conversando, num ambiente escolar, num ambiente de trabalho, ela não consegue expressar esse sentimento. Aí a agressividade aparece como forma de colocar para esse ambiente o que ela está pensando, o que ela está sentindo, mas de uma forma avessa, de uma forma agressiva, que deveria vir primeiro numa conversa, através da linguagem falada, da comunicação. Então, gente, a outra parte, né, que a gente tem que discutir aqui, que seria um dos tópicos da agressividade, é a agressividade como uma reação ao meio ambiente. Então, às vezes é uma criança ou um jovem que está lidando num ambiente ruim, né, um ambiente agressivo, um ambiente com desamor, de abuso psicológico. Então, às vezes, a agressividade dessa criança ou desse jovem está relacionado com uma reação a esse ambiente. Ou então, pode ser também uma cópia do comportamento de um adulto, né, desse ambiente. Às vezes é uma criança que está na fase ali do referencial masculino ou do referencial feminino e começa a copiar esse comportamento agressivo para ele começar a experienciar isso em outros ambientes sociais, na escola, no clube e etc. Uma outra forma de agressividade, né, é o baixo limiar de frustração. O que é isso? É a criança que não consegue se organizar se ela for frustrada. Então é a criança que quando quer, por exemplo, ir ao shopping e não consegue ir ao shopping, ela não consegue lidar com esse sentimento de frustração, né? É aquela criança que tem crises de agressividade ou crises de irritabilidade, caso ela não consiga fazer aquilo que ela quer. Ou não consegue ganhar um jogo, né? Ou não consegue fazer alguma coisa que ela queria muito, ou ela não consegue comer o que tem para comer naquele dia na hora do almoço. Então, isso é uma questão já interna da criança. Nós temos que começar a trabalhar com ela as frustrações, para ela dar conta de lidar com isso pela vida. Porque a vida não é feita só de coisas boas, né? Na maioria das vezes a gente é frustrado e é muito através da frustração que a gente amadurece, que a gente cresce. Se todas as vezes que a pessoa for frustrada, ela reagir com agressividade, vai ser muito difícil para ela amadurecer e conviver harmonicamente no meio social. Uma outra forma também que dá um input na agressividade é o uso abusivo da tecnologia,
né? Aquela tecnologia de jogos online, jogos muito agressivos, com tiro, que é fora da faixa da idade, né? Ou então fica muito exposto a questões de tecnologia por muito tempo. O cérebro, principalmente das pessoas que têm TDAH, começam a fazer um exercício da dopamina, a dopamina sobe muito na química cerebral dessa pessoa, né, dessa criança, adolescente, adulto, e ele começa a reagir de forma agressiva também fora desse ambiente tecnológico, ou seja, a criança está jogando 8 horas por dia, o jovem, o adulto jogando 8 horas, 5 horas por dia, o cérebro acostuma com aquele movimento, né, nas sinapses cerebrais ali. Quando desliga o jogo, o cérebro continua trabalhando naquela mesma onda, né, reagindo agressivamente a outras questões ambientais que não são mais dentro dos meios tecnológicos. Então, aí você tem que começar a observar o seguinte, tá? Nós observamos todos esses tópicos falados anteriormente, entramos lá com as medidas necessárias, fizemos as nossas intervenções terapêuticas com orientação familiar e não deu certo. Você pode pensar num diagnóstico, né? A gente pode começar a pensar num diagnóstico. A criança, o jovem ou o adulto pode ter um diagnóstico aí que tem a ver com a agressividade, né? Que são vários, né? Dentro deles o TDAH com impulsividade, agressividade, tem alguns tipos de autismo, né? E outras doenças mesmo psiquiátricas que a gente tem que ficar atento, e para isso o que deve ser feito é buscar uma ajuda mesmo técnica de um psicólogo, de um psiquiatra, para poder orientar a família e atender o caso, acolher e, se for o caso, medicar, né? Para a criança ter uma vida assim, mais terapêutica, uma vida mais tranquila, poder alinhar o seu comportamento com as necessidades ambientais, ela transformar, elaborar, crescer, né? E amadurecer, acompanhando essa linha do desenvolvimento infantil que é esperado para cada idade.